Em 2023, um dado me chamou a atenção. No Brasil, um carro é roubado ou furtado a cada poucos minutos. Agora pensa comigo. Quando esse carro simplesmente desaparece e nunca mais é recuperado, para onde ele vai? Ele não evapora. Ele vira peça. Ele vira lucro. Ele vira combustível de um mercado clandestino que existe há décadas e que muita gente finge que não vê. A chamada máfia do ferro velho. Durante muito tempo, esse mercado funcionou como um verdadeiro faroeste. Sem controle, sem rastreabilidade, sem fiscalização real. Peças saíam de carros roubados e reapareciam em oficinas, lojas e marketplaces como se nada tivesse acontecido. E quem comprava muitas vezes nem fazia ideia, ou preferia não saber. Foi só em 2014 que o Brasil tentou organizar esse caos, com a Lei Federal número 12.977, conhecida como Lei do Desmonte. A promessa era clara. Se toda peça tiver origem comprovada e rastreável, o roubo de veículos deixa de ser lucrativo. A lógica parecia simples. Mas estamos falando do Brasil. Então a pergunta que fica é: essa lei realmente mudou alguma coisa? Ou o crime só mudou de estratégia? Antes de 2014, o setor de peças usadas era praticamente terra de ninguém. Uma imensa rede de desmanches operava à margem da lei. Muitos estabelecimentos sequer tinham estrutura adequada. Peças eram retiradas de carros sem qualquer controle técnico, vendidas sem garantia, sem nota fiscal e, pior, sem qualquer verificação de segurança. Freios, sistemas elétricos, componentes estruturais, tudo era comercializado como se estivesse em perfeito estado. E você podia estar instalando no seu carro uma peça danificada sem saber, colocando sua vida em risco. Mas o maior problema não era só técnico, era estrutural. Sem rastreamento, peças de veículos roubados circulavam livremente, e isso tornava o roubo extremamente lucrativo. O carro era levado, desmontado em poucas horas e distribuído no mercado clandestino. Fim da história. Ou melhor, começo do ciclo de novo, porque esse mercado é democrático. Quem compra peça roubada hoje pode ter o carro furtado amanhã. Quando a Lei do Desmonte entrou em vigor, ela criou diretrizes nacionais para regulamentar o setor. Exigiu que empresas de desmanche se credenciassem nos Detrans estaduais, registrassem entrada e saída de veículos, identificassem cada peça com código rastreável e comprovassem a procedência. Na teoria, isso quebra o modelo de negócio do crime. Na prática, depende de algo que costuma falhar por aqui: fiscalização. Em São Paulo, por exemplo, a regulamentação estadual detalhou ainda mais as exigências. Empresas passaram a precisar de credenciamento rigoroso, controle digital de estoque e até ficha limpa dos proprietários. E os resultados apareceram. Desde 2014, o Estado registrou queda significativa nos roubos e furtos de veículos. Em números absolutos, o patamar caiu praticamente pela metade ao longo dos anos seguintes. Pesquisadores da USP apontaram a Lei do Desmonte como um dos fatores centrais para essa redução. Mas o crime não é estático. Ele se adapta. Enquanto alguns estados apertaram o cerco, outros mantiveram fiscalização fraca ou esporádica. E o que acontece quando você aperta de um lado e deixa frouxo do outro? O problema migra. Em algumas regiões, o número de veículos recuperados caiu drasticamente. Menos carros voltam para os donos, o que sugere que muitos estão sendo desmontados rapidamente ou desviados para esquemas de clonagem e exportação ilegal. Especialistas apontam 3 destinos comuns: desmanche clandestino, clonagem para revenda e envio para países vizinhos. E aqui entra um ponto importante: lei sem aplicação constante vira só papel. Existem operações relevantes acontecendo. Em diferentes estados, forças policiais têm desmontado esquemas interestaduais que envolvem transporte de peças roubadas, adulteração de chassis e revenda clandestina.
Em Goiânia, por exemplo, regiões inteiras se tornaram polos conhecidos de comércio informal de peças. Em operações recentes, centenas de estabelecimentos foram fiscalizados e toneladas de sucata automotiva foram apreendidas. Em São Paulo, o Detran intensificou fiscalizações, realizando centenas de operações em um único ano, com a apreensão de milhares de peças sem rastreabilidade. No Rio Grande do Sul, ações sistemáticas contra desmanches ilegais resultaram em quedas expressivas nos índices de roubo de veículos em determinadas cidades. Esses números mostram uma coisa clara. Quando há fiscalização constante, o crime perde espaço. Mas o criminoso brasileiro tem uma característica marcante. Ele aprende rápido. Quando o desmanche ficou mais arriscado em alguns lugares, surgiram novas modalidades. Uma delas chamou atenção recentemente: o roubo de faróis de carros de luxo. Modelos de marcas como Porsche, Mercedes-Benz e Land Rover passaram a ser alvo específico. Em alguns casos, os faróis podem ser removidos com relativa facilidade. E o valor de revenda no mercado paralelo é altíssimo. Um único farol pode custar dezenas de milhares de reais. Ou seja, mesmo sem levar o carro inteiro, o criminoso continua lucrando. E isso revela algo maior. O problema nunca foi apenas o desmanche. O problema é o ecossistema. Enquanto existir demanda por peça barata sem questionamento de origem, existirá oferta criminosa. Enquanto a fiscalização for intensa em um estado e fraca em outro, o crime vai migrar. Enquanto a punição for branda e o risco baixo, o lucro continuará compensando. A lei do desmonte não foi inútil. Em lugares onde foi aplicada com rigor, ela trouxe resultados concretos. Reduziu a liquidez do mercado ilegal e aumentou o custo do crime. Mas ela não eliminou o problema, porque o Brasil não é homogêneo. Tem estados com estrutura, tecnologia e integração entre polícia, Detran e Receita. E tem estados onde falta verba, integração, inteligência e continuidade. Combater esse mercado exige mais do que legislação. Exige tecnologia, como sistemas de leitura automática de placas, integração interestadual de dados, rastreamento eficiente. Exige cooperação entre polícias civis, militares, rodoviárias. Exige fiscalização contínua e exige também consciência do consumidor. Porque, no fim das contas, a pergunta é simples: vale economizar alguns reais comprando uma peça sem procedência? Vale correr o risco de instalar algo inseguro no seu próprio carro? Vale alimentar um mercado que pode amanhã financiar o roubo do seu veículo? A lei do desmonte mostrou que é possível reduzir o problema, mas também mostrou que lei sozinha não resolve nada. Sem fiscalização, o crime se reinventa. Sem punição eficaz, o risco continua baixo. E sem mudança cultural, a demanda continua existindo. O Brasil tentou organizar o faroeste. Em alguns lugares conseguiu. Em outros, o Velho Oeste continua funcionando a pleno vapor. Só que agora mais discreto, mais sofisticado e muitas vezes mais difícil de enxergar. E você, o que acha? Só criar lei resolve? Ou o verdadeiro desafio está em aplicar, fiscalizar e manter a pressão constante? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. E se você gosta de entender como funcionam os bastidores invisíveis que movem o Brasil, esses sistemas que quase ninguém explica, mas que afetam a vida de todo mundo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar em outro mecanismo pouco falado que influencia diretamente o seu bolso e a sua segurança. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.